Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Código do Empresário de Sucesso. Eu sou a Viviane Lacerda e ensino aos empresários a sair do caos nos negócios e tornar a empresa lucrativa em 2 meses. E hoje eu vou falar justamente sobre o caos no dia a dia do empresário. E mesmo que você esteja desanimado, cansado, desacreditado, desmotivado e pense que não há solução para o caos que você está vivendo, fica aqui comigo que eu vou te contar que que é possível mudar essa situação. E eu vou te dar, durante esse nosso encontro, eu vou te dar uma forma de identificar se você está realmente no caos e vou também te dar 2 passos importantíssimos para que você consiga sair desse caos e já pode começar a aplicar hoje mesmo, hein? Olha que bacana. Então vamos lá. Vivi, mas no final das contas, o que é o caos? Olha que interessante. Na mitologia grega, o caos é considerado o primeiro deus primordial, a mais velha das consciências. E você fala assim, cara, se o caos é considerado um deus, então ele é uma coisa boa. Eu vou te falar que pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu ponto de vista. Porém, eu quero te dizer que culturalmente, e nós sabemos muito bem disso, o caos está completamente ligado à desorganização, à desordem, a movimento. E talvez nesse momento, quando você olha para a sua empresa e assim que você identificar que está vivendo realmente um caos, você vai perceber que esse movimento, essa desorganização toda está acontecendo para te mostrar justamente que você precisa reordenar essas peças. Então, quando a gente está vivendo um caos, eu mesma tenho a minha experiência de caos. Eu sou empresária há muitos anos e eu já enfrentei cada situação. Caramba, trabalhava horas a fio, ficava exausta e o pior, gente, não via nem a cor do dinheiro. Os funcionários recebiam em dia, tinham férias, tinha 13º, trocavam de carro e eu lá ralando feito um peão, sem a menor recompensa. Olha que loucura. E quando a gente olha para a vida da gente, fala assim, mas espera aí, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, precisa ser consertada. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu já tive essa experiência e já fui essa pessoa. Eu era aquela pessoa que, se chegasse uma correspondência que precisasse de assinatura, as pessoas me chamavam para eu poder receber a correspondência. Eu ia lá e recebia. Gente, mas eu era dona da empresa, sabe? Então, assim, era tudo muito dependente de mim. Era muito operacional. Eu estava sempre presente em todos os setores. E eu vou te contar uma coisa: quando a gente vive no operacional, essa presença excessiva, ela está completamente equivocada. Por quê? Porque ela leva a gente para um espaço de exaustão profunda mesmo. Mesmo. Porque se você tem uma equipe e essa equipe, cada um tem a sua função, por que você tem que dar pitaco em todas as funções? Você perde a capacidade estratégica quando você faz isso. Você perde a capacidade de liderança quando você faz isso. E a empresa não respira se você não estiver lá. Só que você também é um ser humano. Você também precisa de férias, você precisa ser remunerado pelo seu trabalho, você precisa dormir em paz, porque quando a gente está vivendo no caos, até o sono da gente é tirado, e quando a gente não descansa, a gente é muito improdutiva. Então, tudo isso que aconteceu, eu não sei se você está vivendo alguma coisa parecida. Gente, sem contar as finanças. Olha, é uma coisa que tira o sono. Quando você não está organizado financeiramente, quando você simplesmente olha aquele tanto de contas para pagar e não sabe de onde vai tirar dinheiro, sabe? E olha que interessante, eu levantava 4 horas da manhã para trabalhar. E quando isso começou a acontecer na minha vida, eu lembro que assim, sabe assim, o ponto final assim da história, quando você percebe que não aguenta mais, foi uma vez que eu cheguei em casa e tinham cortado a minha luz. Cara, quando eu cheguei em casa que não tinha luz e tinha lá uma notinha falando que minha luz tinha sido cortada,
Sabe assim, quando você senta no chão e chora? Foi isso que eu fiz. Eu sentei no chão e chorei, porque eu falei assim, não é possível, o tanto que eu trabalho, eu passar por uma situação dessa, tem alguma coisa errada. E foi aí que eu comecei a entender que eu estava fazendo alguma coisa errada e que aquilo ali precisava ser consertado. Eu não sei qual situação você está passando hoje, mas com todos os meus anos de experiência no mercado, eu tenho visto e tenho vivido e atendido muitos empresários que estão muito próximo do que eu passei, ou talvez até muito pior do que eu passei. Sabe? O seu funcionário anda de carro zero e você está andando num carro velho, caindo nos pedaços. E isso, gente, é um peso. Isso é um peso na vida da gente. É um peso que a gente não dá conta de carregar. Mas existem caminhos que a gente pode seguir para poder realmente mudar essa situação. E essa organização, ela é possível. Ela é possível. Mas ela tem que começar na mente. Não adianta eu querer organizar a bagunça se quando eu chego diante da bagunça, eu fico mais desestruturada ainda. E aí o meu dia a dia ele vai ficando cada vez pior. A minha rotina vai ficando muito pesada. E o que acontece com o empresário que vive no operacional, que vive ali apagando incêndio todos os dias? Chega uma hora que ele desiste. Porque a gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio. Eu falo assim, eu tenho muito orgulho de ser empreendedora, eu tenho muito orgulho de ser empresária e eu tenho muito orgulho quando eu atendo alguém que está ousando empreender no nosso país. Porque aqui não é um leão por dia, né, gente? É mais de um, a gente sabe o desafio que é. Então, quando a gente olha para o negócio que nós temos e a gente percebe que tem algumas coisas erradas, não é uma só, não. Não é uma coisa só errada, não. Nós temos problemas geralmente, e depois eu quero que vocês contem para mim em qual setor da empresa que vocês mais enfrentam esses desafios, tá? Só considerando aqui, olha só um mosquitinho achando que pode pousar no meu rosto. Só considerando aqui os 3 principais que todo empresário que eu atendo reclama comigo. Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham aí, ó. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Brincadeiras à parte, na verdade, um dos maiores desafios, vou falar 3 aqui, tá? O primeiro deles, assim, que todos os empresários reclamam é o financeiro. Não tem gestão financeira, não tem controle, né? Muitas vezes você tem um sistema ali na sua empresa tão bom que dá para você fazer absolutamente tudo. Mas você está tão envolvido na operação, fazendo outras coisas, você não consegue nem parar para analisar seus números. E quando você chega a receber alguma notícia, já é a bomba explodindo, já é um incêndio para ser apagado. E aí você fala assim, poxa vida, será que vale a pena continuar? Né? Então, o financeiro é um grande, grande desafio. Outro grande desafio, e eu não sei se vocês também têm esse tipo de desafio, é a contratação e a gestão de pessoas. O que acontece? Nós estamos, né, o mundo evoluiu, mudou, os profissionais são outros, né, as pessoas que estão entrando para o mercado de trabalho têm um novo perfil, têm uma cabeça diferente, nós temos muitas tecnologias, né, muitas coisas novas, realmente novas. Quando eu entrei para o mercado de trabalho, a realidade era uma. Hoje eu vejo claramente que o maior desafio realmente é lidar com essa nova mentalidade, com pessoas virtuais, né? As pessoas vivem muito no digital, no virtual, e realmente a empresa, ela precisa da mão de obra, né? Tem que ter uma parceria legal, tem que ter uma equipe que colabora, mas qual é o desafio, gente, em lidar com tantas novidades? Né? Lidar com pessoas que são completamente diferentes da gente, que têm outros sonhos, que têm outras expectativas. Né? Eu mesma, na época que eu tive startup, eu tinha
eu comecei a ter contato com pessoas muito mais jovens do que eu, e era muito interessante. Porque assim, quando eu era jovem, a gente sonhava em tirar carteira, dirigir e tal, era tipo um objetivo, era uma meta, né? E aí você chega num grupo enorme de jovens, cara, eles querem andar de patinete e pegar Uber, porque eles acham que dirigir é um trabalho desnecessário, enfim. Então você começa a ver por aí que existe uma diferença muito grande de mentalidade. Agora, como contratar e como lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de mentalidade, com essa novidade? Porque, de certa forma, a gente tem que compreender que não tem certo nem errado, são apenas escolhas de cada um, né? E essas escolhas afetam diretamente os nossos negócios, as nossas empresas e a nossa rotina. Então, às vezes você vai fazer um processo seletivo, você demora muito, o dobro, o triplo que demoraria em outras épocas, porque as pessoas são outras, as cabeças são outras. Então, é um grande desafio reter talentos. Às vezes você até encontra um profissional competente, que tem um espírito colaborativo, que queira, né, crescer profissionalmente, porque isso é uma outra questão também, o querer crescer. Às vezes você contrata esse profissional, treina esse profissional, investe tempo, investe dinheiro, investe confiança. Porém, o que acontece? Esse profissional entra e assim que ele recebe tudo isso, ele vai embora. O concorrente contrata. Então, é o segundo maior desafio, é justamente esse da contratação mesmo, né? De lidar com pessoas. E eu acredito que lidar com pessoas é uma chave importante, hein? Vale a pena registrar isso aí. E agora, gente, o terceiro ponto, mais pedido, mais complexo, mais desafiador para os empresários, é a estruturação e a criação de processos. Por quê? Para a empresa ela andar sem a sua presença, ela ser menos dependente, ela realmente precisa ter uma estrutura de processos, um mapeamento, uma aplicação, uma implementação de processos, e esses processos precisam ser bem definidos, justamente porque são esses processos que são a chave, o pulo do gato, porque eles vão permitir a sua liberdade. Agora, mas até chegar nesse ponto, até chegar nessa decisão, eu vou te contar, é uma jornada. É uma jornada. Por quê? Porque quando a gente está na desorganização mental, a gente está vivendo no caos, o que a gente consegue enxergar, gente, de processos? A gente não consegue nem lembrar que existem processos e que eles podem nos ajudar. Esse é o grande desafio, o terceiro grande desafio que eu tenho observado nas empresas que eu atendo. E aí as pessoas estão ali trabalhando e elas se perguntam: como é que eu faço para ganhar dinheiro? Tem gente ganhando dinheiro. Só que para ganhar dinheiro existe um caminho. Qual é esse caminho? Eu tenho certeza que se você conhecesse, você não estava nem aqui comigo me assistindo. Sabia? Realmente existe um caminho. E nós vamos desvendar ao longo dos nossos vídeos, das nossas lives, dos nossos encontros, justamente o que nós precisamos fazer. Porque é muito fácil a gente ficar ali, né, engolindo conteúdo, aquela confusão, aquele tanto de informação, né? A internet está cheia de conteúdo, cheia de gente falando de um monte de coisa. Mas o que você faz com as informações que você tem? O que você faz com as informações que você recebe? Será que ela não está só colaborando para você aumentar o seu caos mental? Porque às vezes você vê alguma coisa e fala assim, ai, começa a se acusar, ai, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, ai, eu não consigo, ai, eu sou incompetente, ah, tudo está acontecendo porque é minha culpa. Só de ver um conteúdo que não te agregou nada, às vezes até é um conteúdo importante, mas você não sabe o que fazer com ele. Olha só,
Que loucura! Mas eu tô aqui para te contar uma coisa. Sinceramente, é possível. E olha que interessante. Repete aí essa palavra dentro de você. É possível. Eu te garanto que é possível mudar essa situação. E vamos lá. Como identificar se você está vivendo o caos? Você consegue olhar assim e falar, cara, eu tô no caos total. Ou tô só numa crise, porque às vezes você não tá num caos total. Às vezes você teve as vendas menores esse mês e aí você entrou no vermelho um pouquinho. Às vezes, seu funcionário pediu demissão, mas você já está contratando outro. Então, você já está ali numa resolução. Você já está resolvendo aquela questão que te apareceu. Então, vamos lá. Como é que você identifica se você está ou não no caos? Gente, a primeira coisa para identificar se a gente está no caos é a gente olhar para a cabeça da gente como é que está funcionando. Sabe? Você começa a esquecer as coisas. Você está fazendo alguma coisa e você perde o seu estado de presença. Você está fazendo alguma coisa, de repente você esquece que estava fazendo e realmente sai e vai fazer outra. E quando você volta, você fala, poxa vida, não acredito que eu não concluí esse trabalho. Começa a esquecer as coisas. Você fica tão desorientado, assim, tão, sabe? Que você esquece as coisas. Isso tem acontecido com você? Outra coisa muito comum quando a gente está vivendo no caos é um cansaço. Você já acorda cansado. Então, assim, você dormiu mal, porque às vezes você deita e fica ali remoendo no travesseiro um monte de problema da empresa e já pensando assim, poxa vida, o que vem para mim amanhã? Qual é a próxima bomba que eu vou ter que segurar? Né? Qual que é o próximo incêndio que eu vou ter que apagar? Então, você dorme mal e acorda exausto. Só que acordar exausto é um sinal do caos na sua vida. E aí tem um terceiro ponto. Vocês estão anotando? Que são importantes, né? O primeiro é realmente aquela confusão mental, aquela coisa de não estar presente, de estar sempre esquecendo uma coisa, esquecendo outra, né? Às vezes deixando de pagar uma conta. Você tá ali com dinheiro, mas você deixou de pagar simplesmente porque você esqueceu de pagar. Né? Tá ali prontinho, é só pegar e pagar, mas você esqueceu. Aí você paga juros, paga multa, é mais um problema para você resolver, enfim, é complicado, né? O segundo, você não dorme bem e, consequentemente, você acorda mal. Acorda cansado, desanimado, né? Quando o despertador toca, você já olha e fala, põe o soneca umas 10 vezes, porque você está exausto, atrasa nos seus compromissos da manhã, não quer nem pensar em ir para a empresa, né? Porque você já sabe que chegando lá tem alguns problemas, alguns incêndios para você apagar e você nem sabe se vai dar conta. E o último, gente, o terceiro, e não menos importante, tá? Começa a afetar seus relacionamentos, sua família dentro de casa ali, ó. Ah, você começa a ter problemas nos seus relacionamentos, porque às vezes você chega em casa e tá nervoso. Você não explode na empresa, mas você chega em casa, qualquer coisa que sua esposa fala, seu marido, seus filhos, já é motivo de guerra. Só que você não percebe que você está descontando na pessoa errada. Que é um problema que precisa ser resolvido, mas não dessa forma e não com aquelas pessoas. Às vezes você teve um problema, um desgaste com algum funcionário, você chegou em casa, primeira coisa que você faz é dar uma patada em alguém. Você já chega assim, sabe, com aquela energia explosiva, aquela vontade de brigar, aquela impaciência, sabe, aquela coisa pesada. Porque às vezes você chega em casa, você quer relaxar e quer esquecer de tudo, mas aí você não consegue desligar. E aí quando as pessoas chegam para conversar com você, você não está pronto para ouvir. Você não está disponível. E aí você começa a distanciar dentro da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, né? Começa a faltar com as suas obrigações de dentro de casa. Justamente por quê? Porque tá tudo bagunçado aí dentro. Faz sentido o que eu tô falando? Tem alguém que tá me assistindo que tá vivendo essa realidade?
Porque eu já passei por isso. Então eu pergunto porque para mim é muito claro. E quantos clientes, sabe, eu atendi que tinham esse tipo de problema? E problemas relacionais, gente, eles tiram completamente o chão da gente. Aquele dia que você teve um problema em casa, o seu trabalho fica afetado. Ele não produz, seu dia não é produtivo, né? Você está sempre exausto, você está sempre ali no peso. Então, realmente, quando a gente identifica, só da gente olhar e falar, opa, tô no caos, preciso sair dele, já é um grande passo. Já é um grande passo, porque entrar no caos, talvez a gente entre automaticamente, a gente crie o caos automaticamente. A questão é como sair. É possível sair do caos. É possível, completamente possível. Porém, considerando que o desafio é tomar atitude. E essa atitude, ela não pode ser tomada por mim, por exemplo, porque o caos é seu. Eu resolvo os meus caos, você resolve os seus. E por isso que você está aqui me assistindo, né? Então, olha só, vamos pensar aqui, gente, vamos pensar juntos, tá? Vamos analisar. Você já olhou e já identificou que está passando por esses 3 pontos que eu falei, tá? Então, você já identificou que você está no caos. Mas e aí, Vivi, como é que eu faço para sair disso? Aí é a questão. Aí que tá a questão. Primeiro passo, você acabou de dar, que é essa análise que você fez. Você olhou, passo 1, né? Passo 2, passo 3, estou no caos. Não estou presente, estou exausto e estou tendo problemas, inclusive, dentro da minha casa. Levando um problema de um lugar para outro lugar e esse lugar não deveria ter esses problemas. Então, você já identificou. Então, vamos lá, gente. Como é que eu faço para sair? Você vai parar e olhar. Onde eu tô hoje? Eu tô nesse caos. Quais são os setores da minha vida que têm os maiores problemas, os maiores desafios e que eu consigo olhar para eles agora e traçar um objetivo a ser resolvido? Olha, mas sério, se você tá no caos, você pode ter 10 setores da sua vida com problema. Então, pega os mais importantes, aqueles que realmente tiram o seu sono. Pega os 3 mais importantes, porque senão você não vai dar conta de resolver 10 de uma vez. Então, vamos comer o bolo em fatias, né? Então, pegou 3 ali, quais são os mais importantes? Olha, nesse momento eu tenho que olhar para o financeiro da empresa, eu tenho que olhar para os processos da empresa e eu tenho que olhar para o meu casamento, ou tenho que olhar para os meus filhos, ou tenho que olhar para a minha casa como um todo. Porque quando o caos está na empresa, o caos normalmente vai para sua casa. É um passinho assim, ó. É um caminho muito próximo, sabe? É tudo muito juntinho. Não tem jeito. Porque, na verdade, o caos ele é instaurado em seres humanos, né? A estrutura toda, o mundo pode estar em caos, mas o ser humano, quando ele está em caos, ele está desestruturado. Ele precisa reorganizar, né? A gente tem um corpo, por exemplo, né? Então, assim, nós somos feitos de átomos, moléculas e tudo mais. E quando isso desorganiza, vira o que? Uma doença. Vira uma doença. Então, o próprio corpo te conta quando ele está doente. E o caos é isso. O caos é o seu corpo, a sua vida te contando que tem alguma doença, que está errado, que precisa ser resolvido. Então, olha para isso, escolha 3 áreas da sua vida que você vai atacar o caos. E você vai atacar essas 3 áreas assim, gente, como se fosse sua última oportunidade. Você vai escrever sobre isso, você vai detalhar sobre isso e vai colocar isso em prática. Porque você já fez os primeiros passos ali, que são as identificações, as percepções, são fundamentais. Mas se você não decidir agir, simplesmente você não vai sair do caminho que você está.
Então, o primeiro passo é esse, é escolher aonde eu vou atacar, onde eu vou resolver esse problema, né? E a partir do momento que você olhou para essas áreas da sua vida que você vai atacar, você vai decidir como você vai resolver. Né? Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos esses passos todos justamente para que você se encontre. Porque o ser humano, ele é completo. Tem tudo o que precisa para viver bem. Só que em alguns momentos é super natural que a gente desequilibre e que a gente saia desse espaço de viver bem. Só que se a gente continuar muito tempo fora da estrada, fica muito pesado. E a vida é muito maior do que isso. E sinceramente, a vida não é só trabalhar e pagar boleto, não. A vida tem alegrias, a vida tem família, tem tanta coisa boa, tem amor, tem tanta coisa gostosa pra gente viver. E quando a gente tá nesse espaço fora do caminho, que a gente tá nesse caos, nessa loucura, nessa confusão toda, o que acontece? A gente esquece de tudo que é bom. E a gente tá doente quando a gente faz isso. E se a empresa trouxe para você essa percepção e te trouxe esse momento, esse caos, essa bagunça, é hora de reposicionar. Sabe? É hora de reposicionar como ser humano. Porque não adianta nada sem você, pessoa física, chame como quiser, para mim é ser humano. Você é um ser humano. Não adianta nada. A sua empresa pode ser a melhor empresa do mundo, a maior empresa do mundo. Mas se você não estiver bem, de que adianta? De que adianta? Né? Então, para você ser grande, para sua empresa ser grande de verdade, você precisa olhar, criar seu mapa estratégico, seguir um caminho que vai te levar exatamente onde você precisa estar, num lugar de completude. Ser um ser humano que tem todas as bases, as estruturas equilibradas, né? Porque o que é sucesso? Para cada pessoa significa uma coisa. Mas eu te garanto que sucesso, para ninguém que eu conheço, sucesso é só trabalhar para pagar conta e viver na correria. Não conheço ninguém que defina isso como sucesso. Não conheço. Então, o que a gente pode fazer? Anotar tudo, registrar tudo que vai te levar do ponto A para o ponto B. Então, hoje, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu trouxe justamente, a primeira coisa que eu trouxe para vocês é o conceito de caos. O que é o caos? Né? O caos é a bagunça, é a desorganização, é fora de ordem, mas o caos também é movimento. O caos pode estar te mostrando, despertando você para sair desse espaço de correria, de cansaço, de loucura. Mas para você sair do caos, é fundamental que você primeiro reconheça que está vivendo um caos. Como é que você vai reconhecer? Olhando para dentro. Então olhe para você. Saiu do estado de presença, está esquecendo tudo, está com a cabeça confusa, não dorme direito, não descansa direito, acorda cansado e ainda está tendo problemas dentro de casa. Está levando para dentro de casa as dores que não são de dentro da sua casa. Então, se você não está resolvendo os problemas lá de fora, lá fora, e está trazendo isso e afetando sua casa, sua família, sua qualidade de vida, você está vivendo um caos. E como é que você sai disso? Você vai sair justamente reconhecendo que está no caos. E hoje eu te dei as chaves, eu te dei 2 chaves, que a primeira delas é olhar, definir quais são as áreas que precisam de uma atenção super especial e imediata. Você já viu ali que são aquelas 3 áreas, ok, decidiu aquelas 3 áreas, né? Já falei, pode ser, é o financeiro, é a área de processos, é a minha família.
coloque essas 3 áreas como prioridade zero. Zero. Porque também não adianta você perceber que seus maiores problemas estão nessas áreas e continuar de braço cruzado. Não vai resolver seu problema. E aí, quando você percebeu, você faz o quê? Peraí, o que eu faço com isso? Como é que eu vou atacar essas questões? E você decide e define aí os próximos passos, como é que você vai resolver essas 3 áreas. E decidiu, gente, vai lá e faz. Faz acontecer. Porque o mal do mundo hoje não é só a depressão, é a procrastinação. É eu deixar de fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Mas como eu tô tão cansado, tão desgastado, tão desmotivado, sabe o que eu faço? Eu só observo. Eu espero o problema se resolver sozinho. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, o que eu tenho para te dizer? Se você tomar essa atitude agora, hoje, assim que você acabou de assistir essa aula, esse encontro, você vai lá e faz, segue esse passo a passo, que você já começa a mudar de lugar. Você já vai amanhecer no outro dia ali, uau, eu tô mais leve. Eu tô mais leve. Você já vai conseguir sentir o ser humano que você é e que merece todo o respeito. Todo o respeito. Porque nada no mundo vale a sua paz. Nada no mundo vale a sua saúde. Nada no mundo vale a sua família. Então você, empresário, que está aí nessa loucura, no caos total, eu quero te convidar a continuar assistindo meus conteúdos, porque a próxima aula eu vou falar um assunto muito, muito, muito importante e eu não sei se você passa por isso, mas você sabe por que você não ganha dinheiro? Eu vou te contar. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, eu tô te convidando a ficar comigo, que você vai saber por que você não ganha dinheiro. Então, fica comigo, curta o conteúdo, compartilhe, siga aqui nas minhas redes sociais e vamos junto, vamos sair desse fundo do poço, desse caos, dessa maluquice e ter qualidade de vida. Que tal? Você vem comigo? Então, eu sou Viviane Lacerda e eu ajudo empresários a sair do caos nos negócios, né? E tornar a empresa lucrativa em até 2 meses. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e nos vemos no próximo encontro.